Bom, chegamos aos 40, quer dizer, eu já passei porque eu tenho 41 e ela nem chegou. O que a gente tem a falar sobre isso? Né? O que a gente tem a falar sobre isso? Mas você já chegou, já passou, eu tô chegando e é um bom tópico. A gente quis fazer um recap da nossa vida aqui na frente da câmera. Esse é o tema desse vídeo. Bom, o que eu queria dizer sobre chegar aos 40 é que me sinto mais feliz, mais realizada e mais bonita aos 40 do que aos 30 e do que aos 20, com certeza. Eu tô vendo que horas que eu vou achar que eu tô pior, mas por enquanto, pelo menos é como eu me sinto, né? E eu acho que tem muito a ver com uma evolução pessoal e tal. Não, e se você se sente é o que vale. Né? Assim, tipo, lógico que eu olho as fotos de quando eu tinha 20 e falo, nossa, quanto colágeno, nenhuma linha de expressão. Mas eu também eu vejo assim uma Bárbara tão mais bobinha, né? Tão mais que se desconhecia. Então eu prefiro hoje. É muito engraçado isso, né? Eu, na verdade, não tô pensando tanto sobre fazer 40, eu tenho 38, né? Eu vou fazer 40 em 2026. Nossa. Porque é abril e tal. A coisa do número não costuma me pegar, assim. Eu acho muito que o espírito vale 1000 vezes mais do que o número. Então, assim, toda vez que alguma amiga fala, eu tô velha, eu tô cansada, eu falo, meu, sai dessa. Não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Você pode se sentir uma jovem senhora que quer ter uma vida de uma jovem senhora que não é, né, assim, é senhora, não é jovem, mas não tem a ver com a sua idade. Tem a ver com a sua personalidade e o seu espírito. Então, tenho certeza que eu tô 25 anos. Eu também tenho certeza que você tem 25 anos, Vicky. Porque a energia dela, que nem café toma e que não enche a cara pra aguentar, ela, tipo, apenas vai... de 25 anos. 25 anos que nem eu com 25 tinha, né? Tá? Então, você vê como tudo é muito relativo. Tudo é muito relativo. Mas, vou falar uma coisa... Quando eu fui fazer 30, eu tava bem parecida como eu tô agora. Tipo, gente, é só um número, uma idade, não vai ter diferença. Você tem 29, você tem 30, dá na mesma. Mas teve uma coisa que me marcou muito, e que muito provavelmente vai acontecer também quando eu fizer 40. Então, pelo menos já tô preparada. Que foi, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com, sei lá... Bom, 15. Nos Fashion Weeks que eu ia lá de ajudante, eu tinha 15. E eu sempre fui a mais nova, né? Então, eu era sempre a mais nova. Tipo, quando você tem, nossa, sei lá, com 24 anos, eu já era editora de beleza da Vogue, sabe? Então, eu era muito nova mesmo, perante, né, as outras pessoas. Então, eu sempre ouvi, quando você tem 20, nossa, nova, 25, que nova, 29, que nova. E aí, quando eu fiz 30, quando você tem 30, Parou. Cri, cri. Cri, cri. Não é mais nova. Nossa, gente, que curioso. Isso foi muito engraçado. E assim, de novo, pra mim tanto faz. O que é ser nova? O que é não ser nova? O que é ser velha? Mas é uma coisa que vem de fora. É o externo, né? Tá nas outras pessoas. Uhum. Não tá em você. Então, assim, mesmo que você não se incomode, eu acho que se você não é bem resolvida... Você pode sim passar por um momento difícil ali. Porque eu acho que quando você tem 20, você ganha muitas coisas, né? Então você tem muita saúde, você tem muita beleza, né? Você tem muita disposição. Agora, com 40, você vai ter o que você lutar pra ter, né? Então, assim, eu tenho o corpo que eu luto pra ter, né? Eu tenho a saúde que eu luto pra ter, porque eu cuido do meu sono, da minha comida. E com 20 eu não tava preocupada. Então, a sensação de ter o controle disso é muito melhor do que a sensação de ter esse presente e você nem aproveita. A verdade é que você só não vive valoriza, com 20 né? e você tá tão mal resolvido que você nem valoriza isso. Hoje, com 41, a minha grande satisfação é ter o controle da minha rotina. Assim, é ter o controle e ficar feliz de ter realizado um bom dia, um dia produtivo, um dia que eu cuidei de mim, um dia que eu cuidei dos meus filhos, um dia que eu descansei, que eu trabalhei. Eu tenho controle disso, eu tenho controle do que eu vou fazer todos os dias de manhã. Se eu vou ficar dormindo, comendo ou ir pra academia. Isso está na minha mão. E a satisfação de ter o controle que eu não tinha, porque com 20 eu ia embora da academia, virava as costas, ia embora vestida, porque eu tinha preguiça e eu não queria fazer aquilo. Isso é um grande descontrole, né? Você é mais feliz
dono da sua vida, né? Com certeza, é muito gratificante, né? Você saber que... E é muito fato, assim, isso... Pra mim, o meu maior exemplo é a pele, né? Assim, eu não tenho a pele que eu tenho com 38 anos, porque eu comecei anteontem a passar protetor solar e cuidar da minha pele, sem nunca ter injetado nada na cara, nem botox. Então, as pessoas falam, nossa, sua pele tá incrível, o que que você tá fazendo? Eu falo, gente, o que eu tô fazendo é que eu estou há 20 anos, 30 anos cuidando da minha pele, né? 30 não, quando eu tinha 8 anos, eu acho que eu não fazia skincare Mais ainda. uns 20, com Mais certeza. 20, com certeza, né? Faz 20... Eu parei de tomar sol no rosto em 2000, faz 24 anos. Nossa. É metade... Não, olha eu que boa de conta, Jesus. Conta, matemática, nunca teve nessa conversa. E não esperar, porque a gente não tem lugar de fala para falar de matemática. Não é o nosso... Mas, enfim, são muitos anos sem tomar sol no rosto. E isso traz a consequência. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Dessa satisfação de você ver que aonde você tá foi uma construção para você chegar até aqui. E que essa construção ainda está acontecendo. Esse processo nunca para, né? Então, eu acho que é olhar também para os próximos anos e pensar o que você está fazendo agora, hoje, que não é para amanhã, é para daqui 10 anos, Com daqui certeza. 20 anos, né? É isso, eu acho que quando a gente é jovem, a gente é imediatista, né? Então você fala assim, eu quero amanhã ter 5 quilos a menos, mas você não entende que você tem que fazer essa ginástica todos os dias e não ver mudança nunca para se sentir bem daqui a 20 anos. E não é só porque você vai se sentir mais bonita, você vai estar disposta porque a disposição depende desse investimento. Mas você só tem essa consciência quando você chega aos 40. Olha que maravilha chegar aos 40. Muita gente trabalha com o que não gosta, né, necessariamente. E eu vou falar, eu tenho muito bote daquela frase, trabalhe com o que ama e nunca trabalhará um dia na sua vida. A maior mentira, na verdade, você trabalha com o que ama, você vai trabalhar muito mais do que... Mas você trabalha com muito mais propósito e empolgação, satisfação. Né? É óbvio, mas é óbvio que é trabalho. Mas é óbvio que é trabalho. E trabalho é chato também. Exato. Mas eu acho que assim, a gente trabalha por um período muito comprido, né? Do ano, da semana, da vida. E eu acho que chega essas fases, né? Tipo 40, 50, 60, que você começa a pôr na balança, né? O que você fez até agora na sua vida? O que você queria fazer? Eu acho que quando você faz 30, você não tá com esse pensamento, né? Não. Quando você faz 30, eu acho que é mais assim... Preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, né, me sustentar, ser independente, casar, ter filho. Tem lá batendo na porta ali o casar, ter filho, né? Acho que quando você faz 30... Aí você tá lá desesperado que você não tá noivo, e aí, e aí? Tipo, já tenho 30 e tô solteira, né? Bom, eu não sou solteira desde os 19, então essa parte não Mas não ainda, passei, principalmente pras mulheres, assim, né? Tem muito essa coisa baseada em números, né? De, tipo, marcos. E, na verdade, é isso. Quais foram... suas grandes realizações, assim, olhando para trás? Eu sou muito orgulhosa, não sei se é a palavra ideal, mas do meu relacionamento com meu marido, porque eu comecei a namorar, eu tinha 19 anos, né? E assim, eu sabia que ele era a pessoa que eu queria ficar para sempre. Eu nunca tive nenhuma dúvida. Então, eu me sinto privilegiada, por um lado, porque... Pô, é muito bom você ter essa paz, né? De falar, nossa, achei a pessoa. Mas é óbvio que nenhum relacionamento é fácil. É uma construção e você sempre vai ter desafios, né? Então, a gente tá junto há 19. Essa conta tá certa. Metade da minha vida. No ano que vem, quando eu fizer 39, eu já vou estar há mais tempo da minha vida com ele do que 100. Sendo que na vida adulta já passou, né? Porque até, sei lá, 14 anos não conta muito. Então... eu acho que é uma construção assim que eu olho assim, eu fico muito feliz e orgulhosa. Para mim, o processo amoroso foi uma evolução de entendimento pessoal, né? Porque eu era aquela pessoa que achava que com 20 anos eu tinha que casar e tinha que ser alguém com determinadas características. Então, quando eu encontrei essa pessoa, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, mas na verdade eu não tinha nem me encontrado. Então, assim, como é que você vai ser feliz num casamento com uma pessoa que, teoricamente, é boa pra você, mas se você não sabe quem você é e o que você quer, né? Então, ter que crescer pessoalmente dentro de um relacionamento é muito complicado. Então, assim, quando eu vi e entendi que não era aquilo pra mim,
eu tive que dar 2 passos atrás e falar, tchau, desculpa, não vai dar. Começa de novo. E começa de novo. E eu comecei de novo algumas vezes, mas, enfim, encontrei o amor, que eu acho que é o amor da minha vida, porque estava pronta para isso, estava sozinha e bem sozinha, eu estava inteira pela primeira vez, né? Eu estava entendendo que o sofrimento era uma coisa minha, que eu não tinha que sair, né, dividindo e ligando para amiga e não sei o quê. Não, tá triste, fica triste, entenda a tristeza, aceite a tristeza, sente na sua tristeza e cresça. A hora que eu entendi isso, eu encontrei a pessoa que eu estava esperando e não necessariamente ela tinha aquelas características que lá atrás eu achava que eram as importantes. O que eu precisava, nem eu sabia que eu precisava. Mas se a gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente precisa. Fato. Né? Fato. Mas sabe o que é engraçado? Eu acho que eu sempre me conheci. É que você é madura, lembra que a Dani falava? Você é muito madura. Você dava pouco trabalho pra ela, não tinha muito embate, né? Porque a gente era meio assim, menina mal criada, né? No trabalho, eu e outras. Mas você não, você tinha uma postura. E trabalho? Eu olho pra trás e eu acho que assim, a melhor coisa que eu fiz pra mim foi investir em 15 anos de trabalho numa redação de revista. Eu tinha essa certeza na vida, não sei como, que mesmo tendo estudado arquitetura, eu precisava estar numa revista de moda, porque esse era o assunto que eu mais gostava mesmo. Mas assim, passar esses 15 anos fazendo esse trabalho é uma das coisas que eu mais tenho satisfação de ter feito, ainda que não tenha sido fácil todo o tempo, né? Ainda que tenha sido super cansativo e roubado muito tempo e muita energia da gente, mas eu acho que foi o tempo e a energia que eu mais bem investi para mim, porque hoje eu tô colhendo esse investimento desses 15 anos, porque as coisas que eu vi, os lugares que eu tive, as pessoas que eu encontrei, as conversas que eu presenciei, que eu testemunhei, elas foram muito ricas, assim, muito ricas. É uma vivência profissional que é quase uma vida própria, assim, né? E você tem que estar nesse lugar para ter esse acesso. Porque às vezes você é uma pessoa de acesso e você não está nesse lugar, você ainda assim não tem esse acesso. Então, foi muito privilégio, assim. E eu acho que foi um investimento que eu fiz. Porque, de novo, todo dia eu tinha que pensar, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu quero. Então, vamos dar tudo o que você tem para isso. Eu gosto muito do meu trabalho hoje, mas ele é quase que um presente. Porque eu acho que Que você ganhou eu ganhei depois esse presente depois desse investimento. Muito interessante, porque assim, eu não ganhava quanto eu achava que eu tinha que ganhar. Às vezes eu não tinha nem o crédito que eu achava que eu tinha que ter. E eu aprendi muito mais do que eu dei, com certeza, né? Mas hoje eu colho muito esses frutos, assim. Só de ter as ferramentas que eu tenho para falar com as pessoas, para falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Que é moda. É possível a gente falar de retrospectiva e realizações e não falar de filhos, né? Para mim era muito importante ter filho desde sempre, mas às vezes eu queria isso como objetivo, mas eu não pensava que até para chegar nisso eu tinha que viver um processo, né? Então, assim, não faria sentido ter filho aos 20, né, com a cabeça que eu tinha, né? Eu precisei ter aos 33, 34, que era no momento que de fato eu estava pronta para viver isso. Então, assim, era uma realização que eu queria, mas tinha que ser na hora certa também, que não era a que eu achava. Que não era que eu achava. Já eu nunca tive vontade de ter filho, assim, não sou essa pessoa. E é muito interessante porque a minha mãe sempre falou pra gente assim, ninguém nunca vai falar isso pra vocês, então eu vou falar, não ter filho é uma opção. Então eu acho que, não é que ela tava falando não tenham filho, até porque ela teve 3, né? Mas eu acho que ela deu pra gente ela trouxe pra nossa perspectiva um caminho possível que não é o caminho do script mais comum que a gente vê as pessoas seguindo. E aí só de trazer esse caminho faz com que você pense sobre o assunto talvez de um jeito um pouco diferente. E menos automático. Menos automático. Porque não vai fazendo porque é isso que tem que fazer. Isso pra tudo na vida. Eu acho que a pessoa não tem que viver o script.
Acho que a gente está se afastando dessa ideia, mas ela ainda está viva. Muito, vivíssima. Vivíssima. Já, não, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Não sei se é nessa ordem, não sei se é desse jeito. Eu acho que, sobretudo, e pode ser que seja, porque para mim, por exemplo, foi, mas assim, mediante uma realização interior. De é isso que você quer, você está preparada para isso, né? Tudo precisa de preparo. E é isso, você precisa estar preparado até para falar que não quero. Exatamente. Ou não quero exatamente. naquele momento que todo mundo quer. Então, pra mim foi totalmente isso. Eu acho que também o fato de eu morar em Londres há muito tempo, a gente ficou muito mais fora, né, desses... Do rame-rame do parquinho, né? Porque você recebe todo mundo lá sem filho, né? Exato. Então, assim, acho que tem uma coisa que é menos presente, né, na nossa vida. Agora, sei lá, se em algum momento eu vou querer ter filho, eu não sei. Mas, pra mim, nunca foi uma coisa que eu quis e, no momento atual, também não é. Mas não é uma coisa que eu descarto, porque eu acho que não cabe a gente ser muito rígida com coisas que a gente não tem necessariamente controle sobre, né? Então, assim, se você faz uns planos super rígidos e concretos para sua vida, a chance de você se frustrar é gigantesca. Porque, assim, o que garante que você vai conseguir fazer aquilo? Então, eu sou muito da teoria que, assim, é óbvio que né, vai vivendo a vida, assim, à deriva, né? Você tem ali coisas que você quer fazer, coisas que você quer conquistar, mas eu acho que, assim, quando eu tiver 40 anos eu quero ter um filho, não, pra mim... Não faz sentido. Não faz sentido fazer não esse é assim, tipo né, de funciona. compromisso, porque assim, não tem controle, né? Claro que você pode fazer um planejamento para chegar num lugar onde você quer estar, mas eu não consigo falar agora assim, não quero ter filho, nunca vou ter, porque e se eu mudar de ideia depois? Maravilha. Mas eu tenho duas figuras muito marcantes assim na minha vida que não tiveram filho e que são muito bem resolvidas, que é a minha madrinha, que é a pilota de avião, de acrobacia de aviões vintage. Você adora, né, ter esse aposto na frase da madrinha. Porque, olha, imagina o que não foi a vida da minha madrinha. Não, ela é sempre a foi única mulher. né? Exato, completamente disruptiva. Ela é sempre a única mulher fazendo rolê. Então, a minha madrinha é essa figura. E ela mora na Inglaterra também, enfim. E a Glória Calil, que foi minha primeira chefe, né? Ela super bem resolvida, verdade. E ela também, e as duas, assim, nunca quiseram e são muito bem resolvidas. Então, né, eu junto essas duas coisas com o que a minha mãe falava pra gente, que é você olhar possíveis realidades que às vezes são diferentes do que a gente está acostumado a ver, mas que elas são 100% possíveis. Que eu acho que no fim você constrói sua realidade, né? Eu acho que, por exemplo, não tem a ver com filho, mas sobre construir realidades. Eu tenho uma vida que é muito peculiar, né? É a única. Sim. Não é que ela é peculiar, eu não conheço mais ninguém que tenha a sua vida. Sim, eu moro em Londres, mas eu tô no Brasil toda hora. Desde que eu lancei a Vicky Botê, tô praticamente meio a meio, se não meio a meio, se não mais tempo aqui do que lá. Também porque quando eu tô lá, tem muita viagem por lá. Então, de fato, em Londres, hoje em dia, eu tenho ficado pouco, mas... Você fala pra mim, onde você mora? Eu vou falar, em Londres. E aí, várias pessoas perguntam pra mim, mas você tá vindo tanto, por que você não volta a morar no Brasil? Daí eu fico tipo, mas por que eu faria isso? Por que eu faria isso? Eu construí a minha vida de modo que ela funciona nessa configuração. É óbvio que se ela passar a não funcionar, eu poderia mudar alguma das configurações. Agora, se funciona, por que eu não faria? E eu acho que é um pouco essa a cabeça de... não existe morar em dois lugares. Daí você fala, mas por quê? Só que é que eu sou essa pessoa muito questionadora, né? Eu vivo, eu questiono. Você aceita ir contra o script. E abraça, é isso, assim, tipo, por que eu tenho que fazer o que todos os meus amigos estão fazendo? Né? Você pode continuar amiga delas e fazer do seu jeito, anyway. Né? Óbvio. Você sabe que é louco? Porque a minha mãe a vida inteira falou pra gente que também se a gente não quisesse ter filho, a gente não precisava. Mas era tudo mentira, no caso dela. Minha mãe era tudo mentira, porque nem ela sabia o quanto pra ela era importante a vivência dos netos, até pra ela deixar de ser a nossa mãe e a gente poder ser mãe também. Mas, enfim, são coisas muito pessoais. Eu acredito que sua mãe falava isso com conhecimento de causa. Mãe, né? Conhecendo a sua mãe, eu conheço a sua família. Eu sei que ela tava falando isso por um motivo. A minha mãe tava falando isso, nem se sabe por quê.
né? Ela só achava bonito falar isso. Pra ser porque- pra frentex. Porque a gente, eu também precisei me desenvolver muito como mãe e deixar de ser filha. Enfim, pra mim foi todo um processo em cima disso. Muito interessante, né? Isso tudo é muito interessante. Então, acho que a grande moral desse vídeo é que ser dono da sua própria narrativa é uma coisa muito importante. E parece óbvio, mas nem sempre é o que a gente faz, né? Eu acho que isso não cai do céu. Você Não ser cai. dono da Você sua ser própria dono da narrativa. sua narrativa, você ser dono da sua vida, né? Eu acho que esse deveria ser o objetivo. Chega aos 40, dono da sua própria vida, seja ela qual for. Porque, né? Quem aqui vai falar? Que vida Exato. que você tem que levar? Exato. E você sendo dono, se você quiser mudar, você pode. E você não deve nada a ninguém. Você não deve uma explicação. Você não- assim, é óbvio que a gente vive em sociedade e você não vai sair sem, né? Não é isso, mas eu acho que muitas das coisas que a gente faz sem parar para pensar que aquilo não tá vindo da gente, aquilo tá vindo de fora. E não deveria ser assim. Né? Eu acho que assim, você absorver o que tá vindo de fora que é bom para você é ótimo. Mas a partir de uma análise, Mas né? você tem que pensar, Claro, né? tem que fazer uma reflexão em cima daquilo. Fazer 40 é um bom lugar para você pensar se aquilo que você está vivendo é de fato o que você queria ter colhido. Porque também não adianta virar e falar, ai, mas olha, eu cheguei no 40, eu perdi a minha beleza, eu perdi a minha juventude, eu perdi meus... Mas assim, você está correndo atrás? Ou assim, ai, eu não trabalho com aquilo que eu gosto, não estou feliz na minha relação. Mas você, o que você fez nos últimos 40 anos para ter isso que você queria ter hoje? Né? E não é tarde para começar a fazer. Isso que eu ia falar. Se você parou, se você tá nesse lugar que você tá olhando e falando, putz, não, se movimenta, porque nunca é tarde, né? E o lugar do privilégio, ele é privilegiado nesse sentido, mas ele precisa da gente correr atrás. Porque tem muita gente que fala, eu queria estar com essa sua disposição para ir todo dia fazer essa ginástica. Eu falo, bom, mas eu também não estou com essa disposição, só que eu vou. Então, assim, você está invejando uma coisa que você poderia ter também, se você tivesse disposto a fazer isso. Não adianta reclamar de não ter com 40 o que você não lutou. Até a próxima.